Oi, meu querido, voltamos. Tudo bom, Pedro? Tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Nossa, que bom. Porque eu também troquei de Perce- aparelho. Você também trocou de aparelho. Pois é, eu tô usando o aparelho da minha mãe, que o meu não entra em live, não sei o que acontece, ele não entra. Enfim. Pedro, estava comentando anteriormente, retomo. Na verdade, nós dois nos convidamos para fazer essa live, né? Sim. E eu também falei sobre a admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Acompanho a sua fala e acho que a gente tem muito para aprender um com o outro. Sim, com certeza. E como eu disse, né? é, eu vi uma live sua com a Ivone de Oliveira, eu considero uma grande amiga, apesar da gente não se conhecer pessoalmente, né? A gente só se conhece virtualmente. A gente escreveu um livro falando, um capítulo, na verdade, de um livro falando sobre sexualidade da pessoa com deficiência, né? A, sexualidade da pessoa com deficiência LGBT, especificamente falando, né? Que eu também sou pessoa com deficiência, tenho paralisia cerebral, com cognitivo preservado, sou LGBT, e a gente, a convite de um amigo nosso, né, que a gente conheceu também, convidou a gente para escrever esse capítulo. E desde então que eu vi essa live com a Ivone, eu falei, caraca, eu tenho que conhecer esse cara, eu tenho que conversar com ele, quero saber mais sobre ele. Eu acho muito significativo que essa via remota permita que pessoas que estão distantes, né, possam se complementar em seus pensamentos. E a gente aprendeu muito nesse período aí, embora se tenha essa tristeza de pessoas que perderam Sim, familiares em função do Covid, mas nós que ficamos em um período de isolamento e não passamos por essa tristeza na nossa família, mas é uma tristeza coletiva, sentir pelo outro, existe uma empatia dessa dor, em relação a essa dor, mas a gente acabou encontrando outros meios de estreitar laços, né? sim, com certeza. Eu acho que a gente aprendeu, né, nessa pandemia, está aprendendo, porque a gente está passando por ela, que a gente não pode, né, desassociar os laços e estreitar os laços, né? E a gente não, eu também sou artista, né? Sou ator de formação e eu falo que a arte, né? Ela está sendo muito usada nessa pandemia e ela precisa ser usada, ela deve ser usada, mas ela merece e deve ser valorizada também, né? Eu acho que a gente precisa dar valor ao artista, não só o artista global, né? Não só o artista da grande mídia, mas os artistas locais, os artistas periféricos, os artistas que não têm registro profissional, mas que são artistas, né? E a gente tem que dar subsídio para esses artistas se fortalecerem, se formarem, se profissionalizarem e criar políticas públicas de valorização da arte, já que a gente, nesse governo, tanto federal, estadual e tanto aqui no município, a gente no meu município, que é Petrópolis, né, gente? Eu sou de Petrópolis, região serrana do Rio. É, é, a classe artística é muito desrespeitada e muito desvalorizada, né? E, e eu queria lembrar aqui que hoje, né, é uma grande coincidência, é um grande prazer estar fazendo essa live com você, que hoje é o dia do ator, Uhum. né? Então eu quero deixar os meus parabéns e as minhas condolências também, porque tanto artista, tantos atores passando por necessidades reais de, de não ter o que comer, isso é real, porque a gente sabe que isso vem acontecendo, né, no Brasil.
mas que a gente tem uma lei aí que foi conquistada pelo Congresso, né, pelo Congresso Nacional, né, não veio através do governo, veio através de luta da classe, né, que foi a Lei Aldir Blanc, que é uma lei promovida pela Jandira Fegali e a Benedita da Silva, né, que são duas mulheres muito fortes, muito potentes e muito batalhadoras. Inclusive a Jandira, ela é artista, né, ela é baterista, então ela sabe do valor que o artista tem e da dificuldade que ele vem passando nos últimos anos. É bem lembrado, e eu queria chamar a atenção também, porque é uma discussão que eu tenho trazida aqui para a cidade de São Paulo, eu tenho dialogado com atores que dão vida às suas personagens drag queens, que principalmente nesse momento do Covid, né, que ficaram em isolamento com as casas noturnas fechadas, muitos passaram necessidades e necessidades diversas, porque Sim, alguns se mantinham por meio de cachê e com as casas noturnas fechadas tiveram que pedir auxílio para amigos, para pessoas, para parentes. sim, E existe uma questão, né, Pedro, que a gente sabe, quando se é um homossexual, um homem, e que trabalha como drag queen, que apresenta essa sua arte, nem sempre essa pessoa tem o acolhimento e o apoio da família, pelo contrário. Muitas vezes essas pessoas são expulsas de casa em função da sua sim, orientação sexual e depois pela sua escolha de trabalho. Então a dificuldade foi imensa. sim. E é importante falar também, Eduardo, que, né, aqui no município, eu não sei como é que está aí em São Paulo, mas está sendo feito um primeiro cadastro, né, aqui em Petrópolis, para artistas receberem, né, a gente fazer um primeiro mapeamento para, quando chegar a verba propriamente dita da lei, a verba ser distribuída. E é muito importante falar que esses artistas, né, drag queens, têm direito a se cadastrar dentro dessa lei, devem se cadastrar nessa lei Aldir Blanc, né, porque é um direito deles, eles são artistas, né, e precisam sobreviver, né, já que, como você disse, as casas noturnas vão ser, né, o setor cultural como um todo, o teatro, as casas noturnas vão ser o último segmento a voltar, e a previsão de volta é só março do ano que vem, ou quando chegar a vacina provavelmente dita, que acredito que só seja em março, né? Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem duas questões que eu acho importantes serem colocadas, independentemente de ser a classe artística ou não, né? Aí é uma questão muito subjetiva, é uma análise minha frente à política pública adotada nesse momento do Covid. Houve uma preocupação com a classe média alta, houve uma preocupação com a classe alta e não houve tanta preocupação, a meu ver, segundo a minha interpretação, com as pessoas que moram na periferia e com as pessoas pobres, né? E isso é bastante preocupante, porque, mais uma vez, a população mais pobre, e eu não vou usar nem a palavra carente, a população mais pobre, ela é vitimada de um sistema que segrega. Eu digo isso porque é uma cidade que demorou para adotar o uso da máscara como proteção, como meio de proteção e como meio de prevenção. É uma cidade que, embora tenha adotado e tenha repercutido em nível nacional, em função do governador do estado também, uma discussão com o presidente da República em relação ao isolamento social, ainda assim que essa medida tenha sido tomada, ela foi tomada também de forma tardia. Infelizmente, a maioria dos governos, né, dos estados do Brasil e municipais, assim como o presidente, em primeiro momento, começaram a discutir sobre economia.
Em segundo momento, começaram a discutir sobre saúde pública e proteção à integridade humana. Então, isso é uma coisa, é uma visão particular, é uma interpretação subjetiva, mas como eu moro em São Paulo, eu percebo dessa forma e fico muito entristecido, porque nós passamos por esse momento solidários com as tantas famílias, mas algumas pessoas ainda choram a saudade do seu parente falecido em função de algo que possivelmente poderia ter sido evitado se as medidas tiverem sido tomadas, inclusive antes do carnaval, né? Sim. Eu acredito muito nisso, no que você falou, né? Porque a pandemia está afetando, inclusive, né, a população mais pobre, a população periférica, né? A gente tem aqui o privilégio de estar em nossas casas com uma boa internet e com a nossa água, e tem lugares que não tem nem água potável, né? Para a pessoa lavar a mão, e tem coisas assim que a gente precisa é, valorizar, né? E ter a nossa escutativa. Eu, como assistente social, eu cobro muito disso, né? Eu também sou estudante de assistência social e eu cobro muito disso, a escutativa aqui no município de Petrópolis, porque você vê o centro histórico todo aberto, né, as coisas todas funcionando, porque de uma certa forma as pessoas precisam trabalhar, mas a gente sabe que o município ele tem de uma certa maneira condições de, de dar esse subsídio, né, ou de ter prevenido para não chegar a esse caos que a gente chegou, né, e que pode piorar ainda mais, espero que não, mas a gente sabe que é uma coisa que não vai passar rapidamente, né? E eu vejo que nas cidades, nos municípios, as coisas parecem estar voltando ao normal, mas é importante falar, Eduardo, que não é normal. A gente não pode achar que a pandemia está acabando, está diminuindo, não está diminuindo, ainda tem gente morrendo, ainda tem gente precisando de leito no hospital. Eu acho que a gente precisa, sim, ter políticas públicas, por exemplo, para a população que trabalha com a cultura, que vai ser o último segmento a voltar, que é o meu caso. Eu sou trabalhador da cultura, estou sem trabalhar, estou criando mecanismos através de internet, de Zoom, né, estudando muita coisa, até por ser pré-candidato também, estou estudando em outras áreas também, mas eu acho que a gente precisa entender que a gente vai sair dessa, mas o sair dessa exige um planejamento. E o que eu vejo, o Brasil, as cidades e os municípios estão sem planejamento para sair dessa pandemia. Estão sem foco, eles não têm foco no principal, que eu acho, que é o ser humano, né? O foco tá na economia, que é um foco totalmente errado. O foco tem que ser no ser humano. Depois a gente recupera a economia, porque sem o ser humano não vai existir economia. Eu concordo plenamente e eu quero trazer a fala do padre Júlio Lancelotti, que é um padre aqui de São Paulo, que trabalha efetivamente junto à pastoral de rua. E no momento em que começaram a propor o isolamento social, uma pergunta que o padre Júlio Lancelotti fez foi: as pessoas que estão em situação de rua, com o governo e a prefeitura dizendo fiquem em casa, essas pessoas ficarão aonde? Né? Até porque a casa deles é a rua, né? A casa deles é a rua. E aí, né, com todo esse discurso
Se a gente pensa no que você acabou de falar, Pedro, né, sobre essa questão da economia, nenhum sistema. E aí as pessoas acabam chamando a gente de comunista, como se isso fosse um xingamento, mas é importante pensar, né? É, dentro de um sistema capitalista, o que menos importa, e eu vou trazer isso até como uma polêmica mesmo, né? A gente vê agora esse boom de vidas negras importam, porque os indígenas, porque os LGBTs, porque o racismo. Para o capitalismo, na verdade, nenhuma vida importa. O que importa é a economia. Você tem uma importância enquanto você se mantiver ativo produtivamente. Então, a grande crítica a esse sistema é essa corrupção, e eu não estou falando de corrupção em nível de política, de trocas de falcatruas, mas a grande corrupção do sistema se dá na medida em que o ser humano ele passa a ser um objeto, né, manipulável com o intuito de gerar sempre lucro e manter uma economia ativa. E aí a gente tem uma necropolítica, né? A política da morte, a política da pobreza, a indústria cultural da miséria, a indústria cultural das classes. Muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Então eu penso que é possível fazer uma mudança social desde que se tenha consciência do feminismo como método político que se opõe ao machismo. E machismo é tudo isso que está posto pelo capitalismo, e como tecnologia de mudança, né? E uma economia mais socialista, que as pessoas socializem a economia, porque um sistema em que alguns têm muitos, enquanto outros vivem na beira da miséria, inclusive na cidade de São Paulo, que é considerada a cidade mais rica de toda a América Latina, isso é muito doloroso. Sim, e uma coisa interessante que você falou, né, que, né, sobre a população em situação de rua, né, que é realmente uma política muito falha, não só em São Paulo, mas aqui no município a gente tem instituições e tem equipamentos da própria assistência social que fazem esse trabalho, né? Fazem assim o básico, o feijão com arroz que poderia fazer muito mais, né? Mas eu falo sempre, né? E o morador de rua, né? A pessoa em situação de rua, melhor dizendo que é o termo correto de se dizer, é, que tem alguma deficiência, né, que possui alguma deficiência ou visual ou física, como é, como é que ela é atendida, né? Como é que ela é vista pelo próprio público, né? Pelo próprio meio, na verdade, em que ela vive, né? Porque já é um meio difícil, que a gente sabe que é. Então, quando a pessoa em situação de rua tem alguma deficiência, isso se torna mais vulnerável ainda, né? Aqui a gente tem um equipamento, né, da prefeitura que não tem acessibilidade nesse local e eu falo, gente, como se eu quiser entrar lá para fazer uma fiscalização enquanto assistente social, enquanto, né, cidadão, eu não consigo, porque eu não consigo acessar o equipamento. Imagina a pessoa em situação de rua que precisa daquele serviço e tem alguma deficiência e não consegue acessar esse equipamento, entendeu? Então, assim, como a gente vai solucionar isso? E outra coisa muito importante que você falou, né, que é aqui no município de Petrópolis eu luto muito, né, para a gente ter essa política, né, são as casas de passagem, né, as casas de passagem, as casas de acolhimento, porque é como você falou, né, a população LGBT aqui em Petrópolis a gente tem um número altíssimo
de violência contra a população LGBT muito alto, né? Eu acho que é um dos mais altos da região serrana. E, e a gente não tem uma casa de acolhimento. E durante essa pandemia, muitos homossexuais, lésbicas, travestis, mulheres trans, homens trans, estão convivendo com seus agressores, com seus abusadores, e não tem para onde ir, e não se tem um acolhimento para essa população. Então a gente precisa pensar não só em Petrópolis, mas no Brasil inteiro, em casas de acolhimento, em casas de acolhida. É a mesma coisa na situação da mulher, né? A gente precisa de uma casa de acolhimento para mulheres, que muitas mulheres estão em casa com seus agressores. E o número de violência durante essa pandemia aumentou muito, né? E não chega até a delegacia. Por quê? Né? Porque é subnotificado ou porque não tem como chegar, a forma de abordagem não é correta por uma série de motivos. Mas assim, eu acho que a gente precisa pensar na política pública de acolhimento, né? Inclusive, depois de inserir e empoderar, eu gosto muito dessa palavra, empoderamento, que empoderamento já é uma palavra que já está com nós, mas não é dado a nós, né? Ela já é nossa, porque todos nós temos uma espécie de empoderamento, todos nós somos empoderados por serem nós mesmos, mas, mas precisa ser dado a oportunidade, por exemplo, criando, né, política de cotas para a população trans, né, entrar nas universidades, porque a gente não pode mais aceitar que a população trans só pode ser cabeleireiro, só pode ser manicure. Nada contra essas profissões que são maravilhosas, são muito valorosas, mas a gente precisa fortalecer o elo familiar da população LGBT, né? E criar políticas públicas de mecanismo de acesso, né? Tanto da população LGBT e tanto da população da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que a gente sabe que a gente tem uma LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que a gente não tem fiscalização sobre essa lei, a gente não sabe se ela é cumprida no Brasil inteiro, não temos estatisticamente, né, quantos pessoas com deficiências estão no mercado de trabalho, têm acesso ao ensino superior. Então a gente precisa, né, cobrar que isso é um direito. Isso não é um favor, Eduardo, é um direito que está em lei e precisa e deve ser garantido. Você falou algo que eu acho muito importante. Eu quero já aproveitar essa live, se você me permite, Pedro, para falar que eu tenho observado muito a cidade de São Paulo já há muito tempo, e eu comecei a fazer pequenos vídeos de 30 segundos mostrando algumas precariedades no que significa, o respeito à diversidade humana. E quando eu falo diversidade humana, é porque eu sempre enxergo a deficiência no ambiente e não na pessoa. Se o ambiente estiver adequado para toda e qualquer diversidade, né, essa questão da deficiência denominada física, visual, auditiva, ela se dissolve. Por que eu estou falando isso? E a gente usa o termo pessoas com deficiências, é o mais recente, embora se proponha também pensar em pluralidade, singularidade humana na pluralidade, individualidade na pluralidade, etc. Porque a gente precisa de representatividade, a gente precisa trazer isso dentro de um texto, de uma narrativa, para poder ter visibilidade. Mas o que eu queria falar para você, Pedro? Eu me dei conta que as passarelas de São Paulo, que são vias públicas para que as pessoas tenham acesso de um lugar a outro, elas não têm piso tátil para pessoa cega.
E ontem eu fui fazer uma sessão de fotos para um trabalho e passei pela passarela ali do Terminal Bandeira e percebi que se uma pessoa cega for atravessar aquela passarela, ela precisa ou pedir o auxílio de alguém, ou então ela tem que se guiar pelo corrimão. Entretanto, na parte mais alta da passarela, ela está rompida, ela está quebrada. Então, se a pessoa cega ou com baixa visão estiver se orientando por meio daquele corrimão, quando ela chegar naquela área em que não foi feita a manutenção e colocaram só uma faixa de isolamento para uma pessoa cega com baixa visão não vai resolver. Ela pode ter uma queda e a óbito, porque ela vai cair no meio da avenida. E olha, e aí você vê uma administração pública que pensa no vidente, mas que não pensa na pluralidade da sua população. Porque, veja, nem a instalação de piso tátil, nem a manutenção urgente de uma área em que o espaço também deveria ter sido pensado para as pessoas cegas e com baixa visão. Então, é nesse momento que a gente vê, né, que essa questão do capacitismo está presente quando você não pensa aquele espaço para todas as pessoas. Quando você vê que não há piso tátil, que não há a preocupação com a manutenção de forma urgente, você pensa, esse espaço não foi projetado para pessoa cega ou com baixa visão. Logo, ela não deve estar aqui. Se ela não deve estar aqui, ela não pertence. E é esse pensamento que tem que ser mudado na educação, na sociedade e na política. Tem que pensar no todo. E também estou olhando muito atento à questão das rampas de acesso nas calçadas de São Paulo. São Paulo já é uma cidade complicada por conta da sua organização. E as rampas, pelo menos no bairro em que eu moro, aqui na Vila Ré, elas estão precárias. Então, uma pessoa cadeirante, ela não vai conseguir ter autonomia com a sua cadeira de roda em função da precariedade das rampas de acesso. Elas estão esburacadas, elas estão todas trincadas, elas não têm, né, elas não são feitas dentro do padrão correto, e isso é bastante preocupante, porque é uma população que fica fragilizada, que às vezes não sai de casa porque não tem condições por falta de acessibilidade. E é importante falar, né, Eduardo, que existe, né, uma regulamentação, ou seja, você não faz rampa do tamanho que você quer, Sim. da forma que você quer e da cor, ou seja, que você quer. Porque, por exemplo, existe eu não sei de cabeça o tamanho que tem que ter, né? Mas existe uma regulamentação dentro da própria lei que você precisa fazer a rampa daquele tamanho, daquela altura, entende? Para ela ser efetivamente útil. Porque não adianta você fazer acessibilidade. Eu, por exemplo, já fui algumas. Eu frequento muito a rua, eu gosto muito de rua. E tenho essa possibilidade, graças a Deus, de me movimentar bastante dentro da minha cidade, dentro do estado. Mas tem muita gente que não tem, né, essa possibilidade. E a gente vê muito essa dificuldade de acesso nas comunidades, assim, né? Tipo, um deficiente, quando entra em casa, entra só uma vez, porque ficar entrando e saindo não tem como, porque é uma escadaria imensa. E a gente precisa pensar nisso, né? A gente precisa entender que política pública se começa no seu bairro, dentro da sua casa, dentro da sua vizinhança, você olhando para o outro com escutativa. Por isso que eu gosto muito de falar da escutativa, porque a escutativa nada mais é do que você se colocar no lugar do outro, né? Porque hoje o Eduardo não precisa de cadeira de rodas, mas amanhã ele pode precisar por qualquer motivo, entendeu? E então eu acho, e todo mundo vai envelhecer, né? Eu acho que a gente precisa
preparar a cidade, preparar o país, na verdade, para envelhecer de forma saudável, porque o que esse atual governo que está aí, que eu não vou nem citar o nome, mas o que o atual governo que está aí não se pensa na beleza que é envelhecer, né? Na potência que é envelhecer. E é muito bonito envelhecer, mas para você envelhecer bem, você precisa de uma cidade que te acolha, de políticas públicas que te acolham, de políticas públicas que discutam, de espaço no mercado de trabalho, de espaço de valorização da pessoa idosa na vida, né, como qualidade de vida. Né? Eu acho que a gente tem uma série de fatores, né, para a gente entender que a acessibilidade não é só para mim, Pedro, que tem uma deficiência, que tem paralisia cerebral. Eu, por exemplo, eu moro num prédio que não tem acessibilidade, que não tem a acessibilidade que deveria ter. E é uma complicação. E eu moro numa cidade que tem uma outra complicação, que é uma cidade histórica, que é tombada pelo patrimônio histórico, né? Que você não pode fazer obra porque a pedra é portuguesa, de 1900 e não sei quanto. É o que eu sempre falo, Eduardo. A cidade, a história, ela tem que ser preservada e tem o seu valor e deve ser preservada. Mas a gente precisa acompanhar o modernismo do mundo, né? Não só o modernismo do mundo, mas acompanhar a evolução da sociedade, né? Porque durante muito tempo, nós, pessoas com deficiências LGBTs, éramos muito silenciados, né? A gente sempre existiu, durante a história toda do Brasil, a gente sempre existiu, né? Só que agora, muito, muito pouco tempo, se discute acessibilidade, se vê uma pessoa com deficiência na universidade, no colégio, né, ocupando espaços públicos, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar que a gente está em um ano eleitoral, um ano de grande desafio, né, que vai ser uma eleição diferente, e a gente precisa pensar, assim, nessas representatividades, nessas pessoas, né? Não estou falando só de mim ou de qualquer que seja, mas eu acho que a gente precisa pensar e mostrar para as pessoas que a pessoa com deficiência, ela é capaz, ela é um ser humano. Acima de tudo, ela é um ser humano. Acima de uma rampa, acima de uma cadeira de roda, ela é um ser humano pensante, ela é um ser humano que ama, ela é um ser humano que tem direito ao acesso à cultura, tem direito ao acesso à educação, tem direito ao acesso à saúde, né? Tem direito a ter uma vida sexual saudável, que é uma outra briga minha, que eu falo muito, né? Quando eu falo da vida sexual da pessoa com deficiência, né? Muita gente fala, oh, como assim, né? Você é LGBT e pessoa com deficiência, por que não, né, gente? Eu acho que o movimento LGBT durante muito tempo resistiu a essa pauta. Hoje em dia, né, a própria Ivone aí em São Paulo, ela é Ativista. uma guerreira, uma lutadora em colocar essa pauta, né? Colocou uma aula na parada gay de cadeirantes, que eu achei maravilhoso. E a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que mostrar os nossos corpos, a gente tem que potencializar a pessoa com deficiência e mostrar que nós somos seres pensantes,
que nós movimentamos a economia e que nós temos direito à vida. Pedro, eu queria trazer uma outra questão. Normalmente, quando se fala em políticas públicas inclusivas, voltadas para as pessoas com deficiências e toda a sua diversidade, eu queria muito que as pessoas que acompanham essa live pensassem também na existência das pessoas com nanismo, né? Porque, assim, não existe poltrona pública para atender as necessidades humanas das pessoas com nanismo, nos teatros, nos cinemas, nas lanchonetes, no transporte público. E essas pessoas existem, elas estão aí. Eu conversei com o Fernando Vig, por exemplo, do Movimento Nanismo Brasil, e nós conversávamos exatamente sobre isso, né? Ele falou assim que algumas pessoas olham para ele, em função dele ser uma pessoa com nanismo, e pedem para tirar foto. Posso tirar foto? Posso te pegar no colo? Como se ele fosse, né, a atração da paisagem. Então, é um desrespeito, é uma desumanização, é uma falta de empatia, de sensibilidade com as necessidades humanas que estão presentes na diversidade. Então, é necessário que a gente tenha esse olhar e comece a entender que, se eu tenho um transporte público que atende uma cidade com milhões de habitantes e eu não penso, né, na porcentagem desses milhões que são pessoas com nanismo, e no momento em que eu planejo o transporte público não penso nessas pessoas, então eu não tenho respeito pela condição humana. Entende? Uma outra questão que eu queria falar, se você me permite, que eu acho bastante significativo, até para as pessoas que queiram se aprofundar no assunto, eu queria falar da Helen Keller, que era surdo-cega e que era formada em filosofia, doutora em filosofia, que falava vários idiomas e sinalizava vários idiomas. E ela tinha uma luta muito interessante na Europa, que era o ingresso das mulheres no mercado de trabalho fabril. Só que todas as vezes que ela ia dar palestra, as pessoas perguntavam sobre o fato dela ser surdo-cega. Como se sendo, e duvidavam do que ela escrevia, duvidavam do que ela falava e duvidavam do pensamento dela. Como se aquele lugar de filósofa não fosse feito para ela, né? E é muito interessante, uma vez uma menina pergunta para ela, né, como era ser surdo-cega? E ela responde, isso está no livro dela, se eu fosse Deus e criasse um outro ser humano, eu colocaria o cérebro dele na ponta dos dedos. Ou seja, ela era feliz sendo surdo-cega, e essa felicidade era tão plena que se ela criasse um outro ser humano, ela criaria semelhante a ela. É muito interessante, né, essa fala dela, e é muito interessante também como as pessoas duvidam, né, da nossa capacidade. Né? Eu, como ator, né, inclusive eu estava conversando, né, com uma amiga numa live, a Dani Balbi, e a gente falando, né, eu falando no meu ponto de vista, ela falando no dela, que nós, pessoas com deficiência, infelizmente, né, a gente só é convidado, né, para uma palestra ou alguma coisa assim, para falar da deficiência, né, de como foi, de como você se superou e tudo. E a gente é muito mais além disso, né? E eu quanto artista, quanto, né, assistente social, e eu faço tanta coisa que eu acho que tipo, a deficiência, né, ela é parte, mas assim, ela não é o todo, entende? E quando você falou do seu amigo que tem nanismo, né, que o pessoal pede para tirar foto, e é realmente isso, sabe? Vira um local de chacota, ou então o deficiente, a pessoa com deficiência só pode fazer comédia, falando no meu caso, que é ator, por exemplo, né? Não pode fazer um drama, ou pode fazer um drama, mas o drama tem que encaixar a deficiência de alguma forma, ou o LGBT tem que
falar de como é ruim sofrer uma agressão sendo LGBT. E eu acho que a gente precisa, né, pensar mais fora da casinha e entender que é importante, sim, é, ter na novela, ter na novela, ter atores representando papéis LGBTs, atores que realmente sejam LGBTs, mas também é importante que a gente tenha a oportunidade de fazer o vilão, o mocinho da novela, que não necessariamente seja LGBT, que não necessariamente seja pessoa com deficiência, que não necessariamente seja com nanismo, entendeu? Ou cego, entendeu? Eu acho assim que a gente precisa, né? É uma luta que, Eduardo, que não vai se esgotar, eu acho, mas a gente precisa falar, sim, desses assuntos de acessibilidade, de políticas públicas, porque para a nossa população, porque realmente está em pauta, realmente ela não existe, ela é falha, mas eu quero chegar num momento de que eu, Pedro Fernandes, posso falar de uma pesquisa que eu fiz sobre Guimarães Rosa, entendeu? Tipo, e sem linkar com a pessoa com deficiência, sem linkar que é um deficiente. Eu quero o Pedro Fernandes, um dia um ator, representando um papel de um mocinho que não precisa ser de- não precisa ser deficiente, entendeu? Não precisa colocar em pauta a deficiência, assim, entendeu? Colocar de uma maneira que eu digo assim, pejorativa às vezes, porque é meu corpo, vai estar ali, entendeu? Meu corpo não vai mudar, meu corpo é esse, as pessoas vão ver, mas que a gente não precise ficar enfatizando o tema o tempo todo só nisso, entendeu? Uhum. Eu acho que a gente é muito mais além disso, né? Inclusive, inclusive na arte, na vida, assim, né? Na medicina, temos, temos pessoas transmédicas, temos pessoas trans, professoras, inclusive, entendeu? Eu vi uma fala da Dani Balbi, que eu vou até usar aqui, que ela fala, muita gente me convida para. Ela é escritora, e ela fala, muita gente me convida para escrever sobre, sobre o meu processo de transição e como é que foi. Eu não escrevo, porque senão vão me colocar dentro de uma caixinha novamente. Vamos colocar dentro de uma segmentação. Eu quero escrever sobre a obra de Guimarães Rosa, a obra de, de Paulinho Mosca, seja qual for, entendeu? Eu acho que a gente precisa também enxergar além. E o enxergar além também dentro da política pública, né? Porque a gente segmenta, né? Tipo, você tem deficiência, então você cabe nessa profissão, né? Você tem nanismo, você cabe nessa profissão. Você é trans, você vai fazer unha, você vai pro salão cabeleireiro, e não é assim. Eu concordo plenamente, porque as pessoas são estigmatizadas pelo processo histórico que estão em torno delas, e algumas vezes elas são capturadas por esse discurso, né, que define o lugar de cada qual. E isso provoca uma pobreza moral na sociedade. Porque, e também penso, Pedro, que a gente tem que estar muito atento, sabe? Porque nesse momento de pré-campanha, no momento da campanha,
Muita gente se preocupa com a população LGBTQIA+, muita gente se preocupa com os cadeirantes, surdos, cegos, com o intuito eleitoreiro, porque a gente acompanha, sim. às vezes, o diálogo, são pessoas que, nesse momento, resolveram falar a respeito, né, de forma desesperada, sem conhecimento, e isso me entristece bastante, né, porque isso não deve ser uma bandeira eleitoreira, isso deve ser uma Exatamente. luta de história, né, então que as pessoas conheçam a biografia das pessoas que falam sobre esses assuntos e vejam há quanto tempo, né, elas estão aí lutando, vivendo, pensando, criticando, construindo, desconstruindo juntas, porque não é algo fácil, né? As pessoas, eu acho importante falar isso, assim, eu fui reprovado na escola há 5 anos, eu tive muita dificuldade na escola porque eu tinha oxigenação curta e acelerada quando criança. Eu tive 2 acidentes no mesmo ano que foram bastante complicados. E até hoje eu não sei se a oxigenação curta e acelerada no cérebro, que é chamada de disritmia cerebral, se isso foi que provocou o acidente ou se o acidente provocou essa questão na oxigenação. E eu tomei medicamento durante muitos anos, Tegretol, Psicoglut, imagina, e eram vários medicamentos. Em alguns momentos na escola eu ficava extremamente sonolento, eu não conseguia escrever, e eu era um problema na escola. Minha mãe vivia na escola, e eu não suportava a escola. A escola foi o pior lugar da minha vida, e eu tenho que falar isso para as pessoas. Porque as pessoas às vezes olham o meu currículo e falam, mas você tem pós-doutorado, isso. Gente, com muito sofrimento, porque aos 17 anos eu acreditei que eu era burro. E se você pegar meu histórico, eu sempre fui aprovado pelo conselho em matemática. E eu falo para as pessoas, a matemática no meu cérebro, ela opera de uma forma por importância de sobrevivência, porque eu tenho muita dificuldade de matemática até hoje, entende? E as pessoas às vezes se irritam quando eu falo isso, elas não acreditam, porque eu faço questão de falar isso para as pessoas entenderem que o fato de você ter uma graduação, 2 graduações, você ter título, isso, aquilo, isso não muda a sua condição humana, não muda você enquanto ser humano, isso não faz de você um expert em todos os assuntos e não faz de você uma pessoa que tenha desenvolvido todas as habilidades. Não é assim. Esse é um discurso falho, é um discurso pobre, vendido pela academia como se as pessoas fossem uma autoridade. Não é. Não é. Se a nossa graduação, se a nossa titulação não fizer a gente um ser humano melhor, ela nada vale. Então, eu acho importante falar isso porque sempre foi muito difícil, né, eu permanecer na escola, e ainda mais sendo gay, sabendo que eu era gay. Então, tinha essa questão da oxigenação, e eu me percebia gay, e a escola também não me representava, entende? E ainda hoje, eu tenho muita dificuldade, assim, de fazer uso da coordenação motora fina quando a escrita é manual, principalmente em momentos, o meu grau de ansiedade, ele se eleva bastante, isso provoca em mim uma certa dificuldade. E é muito difícil você explicar isso para as pessoas, né? Sim. E uma vez uma pessoa falou, esse negócio com a matemática, você deve ter descalculia. Eu falei, eu não tenho nada. Não vem você me colocar um laudo, porque eu não quero ter nada. Eu sou assim, vivo assim, sou feliz e pronto. Eu só falo, tem dificuldade com matemática. Entende? Mas também foi difícil para mim chegar a esse ponto e falar, não vem dizer o que eu sou. Não vem dizer que o fato de eu não conseguir ler faz de mim uma pessoa disléxica. Ou o fato de eu não saber matemática faz de mim uma pessoa com descalculia. Eu sou o Eduardo. Eu acho, né, Eduardo, eu também tenho, eu me vejo muito nessa sua fala, porque eu também tenho muita dificuldade com matemática, né, muita mesmo, e a gente sempre busca uma patologia, né, a Uhum. gente sempre busca a gente encaixar a gente numa patologia, a gente mesmo se cobra. E eu acho que eu tô com isso, eu acho que eu tô com aquilo. E eu acho que, né,
muitas vezes a escola faz isso, né? Eu venho de um processo de escola muito acolhedora, que era uma escola, né? A minha primeira escola até a oitava série foi uma escola muito acolhedora, de uma escola de te formar como um cidadão, né? Que te forma como um cidadão, você conhecer sobre tudo. Tanto que o meu primeiro contato com o teatro foi dentro da escola, né? E a escola fazia vários debates de gênero, de política, e me formou como cidadão, né? Que era um colégio particular aqui na cidade, que hoje não existe mais. E eu vejo muito isso, muito essa falta dessa linha da educação, dessa linha da sensibilidade da educação, né? A gente precisa reformular o ensino de uma forma que não cobre do aluno ler o livro tal, ou fazer o cálculo tal, aprender a fazer raiz quadrada, ou decorar a tabela periódica, mas assim, se formar o aluno ou a aluna como um cidadão, né? Um cidadão e preparado para o mundo, assim, que eu vejo muito, você sai da escola, já direto tendo que escolher um curso para você fazer, e você não é preparado para o mundo, para aquilo, para aquela realidade, entendeu? Eu acho que o sistema educacional ele é muito falho ainda, né? A gente precisa rever esse sistema educacional de forma que empodere o adolescente, a criança e o adolescente a ser um espaço de acolhimento, a ser um espaço de discussão junto com a família e não de ficar criando patologias para cada aluno, né? Especificando o ensino para cada aluno e criando uma possibilidade de ensino coletivo, mas um ensino coletivo de uma forma que seja coletivo como cidadão para o Brasil, né? Você falou, né, das pessoas que lembram das datas que usam, né, nós, pessoas com deficiência, LGBT, de forma eleitoreira, apenas em alguma data. Eu me decidi tornar candidato, uma das decisões de me tornar pré-candidato foi por conta disso, porque eu cansei de trabalhar para vereadores aqui na minha cidade, né? Eu trabalhei para uma vereadora aqui na minha cidade que foi eleita, né? Está eleita, mas que usou, né? E a pauta da deficiência para se eleger, né? Então, e não fez nada para a classe em si, né? Ela até tem uma filha com deficiência, enfim. Mas isso não quer dizer nada, porque, ou seja, ela usou, né, da história dela e, e se elegeu em cima de uma pauta que tem uma série de demandas dentro da educação, da saúde, da cultura, que, que não, que não, que não abraçou. Ou seja, só abraça em uma data, ou só abraça no 11 de outubro, ou no 3 de dezembro, que é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física, né? Então, a minha decisão de me tornar candidato, né? Eu estou vindo candidato pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, aqui na minha cidade, que é Petrópolis. Por isso, eu cansei de ser silenciado, eu cansei de não ser ouvido, tanto nos segmentos que eu faço parte, né?
que é a classe artística também não entender a, a, a demanda dos atores com deficiência, a demanda também da população LGBT não entendeu a demanda dos LGBTs com deficiência e, e, e a pessoa com deficiência em si, ela não tem que ser lembrada só agora, por exemplo, que ela é lembrada como um grupo de risco durante uma pandemia. Ela tem que ser lembrada sempre, ela Bem, tem que ser incluída sempre na política pública, né? Pedro, a gente chegou aí nos nossos minutos finais, acho que falta 2 minutos, o Instagram ele acaba encerrando e a gente cai. Então eu Ah, queria, uma pena. verdade, mas assim, a gente tinha tanta coisa para falar também, mas foi tão bom esse papo e eu quero agradecer muitíssimo por esse diálogo. A gente vai continuar conversando pelo WhatsApp e outras lives. E eu quero muito, olha, um beijo no seu coração. Aí em Beijo, Petrópolis, meu querido. sinta-se abraçado. E queria que você desse o tchau e a sua consideração final aí, porque daí se cair, a gente já sabe que foi por conta do Instagram. Por favor. Gente, eu quero agradecer quem acompanhou a gente até agora. Me sigam aí nas redes sociais para acompanhar o meu trabalho, a minha luta. E tamo junto, viu? Se cuidem, fiquem em casa e saúde para todos nós. E obrigado pelo convite. Beijo, meu querido. E olha, você aí em Petrópolis, eu aqui em São Paulo, que nós Mas eu vou possamos. aí te visitar, hein? Com Eu certeza. vou aí. Junto com a Ivone também, né? Porque eu adorei falar com ela e a gente tem Vou, com mantido certeza. um relacionamento de engrandecimento, né? De aprendizado mútuo. E assim, que a gente possa, apesar da distância, que a nossa voz se encontre e seja engrandecida nessa luta e que ela possa reverberar aí pelo Brasil afora, para que a gente tenha uma sociedade mais humana, mais digna, mais leal, né? E respeitosa. Meu Com querido, certeza, meu querido. Sorte e saúde para nós na luta, sempre. tchau, pessoal. Tchau, Pedro. Beijo. Obrigado, gente.